O Futuro de Bons Ventos, o 12º livro de minha autoria. O autor, no caso, é o mesmo. Esse aqui é o desenho que fiz para capa, que mostra as duas principais personagens do livro. Na verdade, uma protagonista e uma antagonista. Esta é a Bibi Garofani, a Bianca Garofani Tobias, no caso, e o nome de guerra dela é Bibi Garofani. E essa aqui é a Fili Botelho. Na verdade, o nome dela é Filomena Nabasta Botelho, e o nome de guerra dela, o nome artístico no caso, é Fili Botelho. Esta aqui é a parte de trás do livro que mostra um resumo da obra, que na verdade esse livro aqui é uma continuação do livro A Origem de Bons Ventos. Que o livro A Origem de Bons Ventos é ele ambientado, como se diz aqui, no em 18, a história começa em 1874 e tal, e aqui fala que essa história aqui se passa em 2016 principalmente, começa em 2015, mas vai para 2016, exatamente 138 anos depois da fundação da Vila de São José dos Bons Ventos, que dá origem à cidade de Bons Ventos, daria origem à cidade de Bons Ventos anos mais tarde. Então, se você ler o livro A Origem de Bons Ventos, você saberá muito bem do que se passa essa história, e se não leu, com certeza você gostará muito dessa história, porque de uma certa forma ela tem muito a ver com o dia de hoje. Então, se aqui diz que se no século XIX, no caso, que é o ano em que a época em que se passa o livro A Origem de Bons Ventos, é o século XIX. A guerra foi por motivos políticos, abolicionismo, república contra escravagismo e monarquia. E religiosos, agora no século XXI, que é nossa época no caso, a guerra envolverá o mundo dos vídeos online e das redes sociais. Como vídeos online e redes sociais se refere ao quê? Exatamente isso que vocês estão vendo, YouTube. Porque o assunto principal desse livro aqui não podia ser outro. Como a história é contemporânea, como a história se passa nos dias de hoje, qual que é um dos principais assuntos, qual que é uma das principais coisas que tem muito a ver com o século XXI, principalmente a década de 2010, que é a que nós estamos agora. Justamente o mundo dos youtubers, o mundo da internet, principalmente das redes sociais e dos vídeos online. Porque o YouTube hoje em dia se tornou uma nova profissão. O youtuber é uma profissão nova que muita gente ainda não conhece, principalmente as pessoas que vivem nas regiões mais afastadas, mais inóspitas do país, não conhece, não sabe o que significa isso. Mas nada mais é do que você gravar e postar vídeos no YouTube, principalmente. Tem o no Vine também, tem o próprio Facebook tem vídeos, o Twitter, o Instagram, mas principalmente Vine e agora, mais do que nunca, o YouTube, que está dando oportunidades de emprego para muita gente. Pessoas estão gravando vídeos sobre os mais variados assuntos, postando vídeos e os vídeos que dão mais dinheiro hoje em dia são os vídeos do tipo diálogo, como se fossem blogs e que viram vlogs, no caso, como é vídeo, o termo vlog. Então a pessoa comenta sobre assuntos do dia a dia, assuntos do cotidiano, dão opiniões a respeito de determinados assuntos, gravando e postando vídeos, como eu estou fazendo aqui agora. Neste caso, como você já deve ter percebido, eu estou tendo uma certa dificuldade para fazer como eu fazia antes, com o book trailers. Que antes eu fazia um book trailer, aparecia um aviso dizendo que a música que eu colocava de fundo tinha direitos autorais que correspondem a conteúdo de terceiros. Então, para evitar isso, eu não estou mais gravando book trailer. Agora estou gravando sem falar que tem que a dificuldade de conseguir editar o vídeo no Movie Maker e alguma outra ferramenta de edição de vídeo. Então eu estou gravando resenhas, como eu já fiz com meu livro anterior, Felicidade Nova, que foi, em vez de ser book trailer, foi resenha, como eu estou sendo agora com esse livro. E outra coisa, que a resenha tem mais aceitação, as pessoas aceitam melhor um vídeo de resenha do que um vídeo de book trailer. E esse livro fala sobre vários assuntos, além do mundo dos youtubers, e de ser a continuação do livro A Origem de Bons Ventos, ele fala também sobre vários assuntos da atualidade que tem muito a ver com a época de hoje, só que eu não quero entrar muito assim nos assuntos que esse livro aborda, até para não estragar a surpresa, porque com certeza, quando você lê esse livro e vê os assuntos aos quais esse livro se refere, você verá que esse livro tem muito a ver com a nossa época, com o século XXI. Mas
eu gostaria de pelo menos falar, resumidamente, por meio dos textos bíblicos, alguns pontos destacados aqui nessa obra. Analisando aqui os textos bíblicos, vejamos aqui. Primeiramente, o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 36, Jesus diz o seguinte: Mas eu vos digo de que toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque eu tenho percebido que muitos youtubers, e não só youtubers, mas muitas pessoas, formadores de opinião de uma maneira geral, e agora muito mais nas redes sociais, eles falam o que vem na cabeça, falam palavrões adoidados, enfim, o conteúdo, tanto dos vídeos quanto de artigos e outras postagens, é um conteúdo vazio, ou então um conteúdo que só tem besteira, piada suja, sexo promíscuo, então uma série de barbaridades. Então você tem que tomar muito cuidado com aquilo que você fala, com aquilo que você posta, você tem que ter realmente um filtro. Você tem que, o Espírito Santo tem que dar para você o filtro necessário para você saber o que falar, saber o que, até porque nossa sociedade hoje, a famosa a geração mimimi. Se você fala sobre qualquer assunto que vá de encontro a uma determinada minoria, você tem que ter preparado, porque você vai acabar batendo de frente com essa minoria. Então você tem que saber ter o discernimento dado pelo Espírito Santo para saber dialogar com essa minoria, para que você não seja uma pessoa agressiva, uma pessoa preconceituosa. Então você tem que ter o discernimento dado pelo Espírito Santo para saber dialogar com a minoria. E por meio desse discernimento, você ter como contra-argumentar e poder ganhar essa pessoa, ou então pelo menos fazer com que essa pessoa respeite você. Então tem que haver um equilíbrio, tem que haver moderação, porque hoje em dia está cada vez mais difícil você conseguir apresentar alguma coisa no meio virtual, tanto não só no mundo real, mas principalmente no meio virtual, está cada vez mais difícil apresentar alguma coisa sem ser taxado, sem ser alvo de discursos de ódio, discursos de haters, no caso, como se diz na linguagem atual, os haters. Você tem que tomar muito cuidado. E outro texto que devemos prestar atenção para podermos fundamentar, que servirá como base para nós estudarmos bem esse livro. Se você quiser ler esse livro, você tem que prestar atenção nisso desde já. Que é o texto de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 22. Também, palavra de Jesus. Porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Porque a antagonista desse livro, que é a Filomena, ela faz algumas coisas por trás, ela e o pai dela, o Aquiles, que é um sem vergonha, assim, uma pessoa corrupta, um corrupto, e é um empresário corrupto, e ele herdou, infelizmente, a família dele, a família Botelho. É claro que eu não estou aqui, o sobrenome Botelho foi apenas um sobrenome referencial, mas existem Botelhos maravilhosos, Brasil afora, mundo afora, servos de Deus com o sobrenome Botelho, mas eu usei o Botelho aqui no caso apenas para exemplificar. Poderia ser de qualquer sobrenome, mas enfim, a família Botelho neste livro é uma família de coronéis que chega ao século XXI sem prestígio, porque a família Botelho era dona da cidade de Bons Ventos, da antiga vila, mais tarde cidade. Aí no fim ela perde essa hegemonia para as famílias Anon, para a família Veneiro, que a família Veneiro é a família do reverendo Adolfiliano Veneiro, que é o missionário protestante que aparece no livro A Origem de Bons Ventos. E a família Veneiro chega ao comando da cidade, o atual prefeito de Bons Ventos, Daniel Veneiro, que é da família Veneiro no caso, e a igreja presbiteriana independente de Bons Ventos, que eu repito, a igreja presbiteriana porque uma referencial, pode ter sido a Assembleia de Deus, pode ter sido a Igreja Batista, mas nesse livro eu usei a presbiteriana. E aí passa a ser a principal igreja da cidade, até mais até que a igreja católica. E é ser a principal, no caso, a denominação religiosa da cidade. E a família Botelho, no caso deste livro, ela acaba fazendo de tudo para conquistar novamente a hegemonia da cidade. E os usa dos piores meios possíveis, dos piores subterfúgios possíveis. A própria Filomena acaba sendo uma pessoa, duas, três caras, ela se apresenta de um jeito diante das câmeras e de outra, e por trás das câmeras se apresenta uma pessoa completamente diferente, uma pessoa dissimulada, uma pessoa volúvel, uma pessoa terrível.
E ela usa os piores meios possíveis para tirar a Bianca, no caso, que é a pior concorrente dela, do caminho. E o Samuel, que acaba sendo tendo relacionamento com as duas, tanto com a Filomena quanto com a Bianca. Enfim, é uma verdadeira guerra que se forma. E esse texto bíblico de Marcos tem muito a ver com a personalidade da Filomena, com a personalidade daqueles. Então, não adianta você querer esconder as coisas dos outros, porque Deus está vendo tudo. Por mais que você tente encobrir, por mais que você ache crime perfeito, não existe crime perfeito, porque de Deus você não consegue cobrir nada. De uma maneira ou de outra, tudo acaba vindo à tona. E outro texto, também de Jesus, das palavras de Jesus, é o de Lucas, capítulo 12, versículos 47 e 48. E o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que a não soube, fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Ou seja, o YouTube, não só o YouTube, as redes sociais de maneira geral, a internet, se tornaram ferramentas de comunicação, de transmissão de pensamento, de transmissão de ideias. Ou seja, querendo ou não, eu como youtuber, todos os demais youtubers e outras pessoas que têm redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, se tornam formadores de opinião. Nós temos um poder tremendo atualmente. Essa ferramenta que vocês estão vendo é um poderoso instrumento de formação de opinião, de transformação da sociedade. Se você usa bem, você terá uma sociedade melhor. Se você usa mal, você criará um exército de robôs, um exército de fantoches, uma massa de manobra praticamente. Então, se você usa bem aquilo que Deus lhe dá, os recursos que Deus lhe dá para transmitir a mensagem dele, para você transmitir algo bom, maravilha. Mas se você recebe mal e usa para o mal, você criará uma geração inteira de alienados, uma geração inteira de pessoas com a cabeça querendo fazer coisa errada. Então, se você receber um instrumento como esse das mãos de Deus, você tem que usar bem, porque a responsabilidade sobre as suas costas é muito grande. Que se você usa mal, o que Deus lhe dá, o recurso que Deus lhe dá, Deus pedirá contas de sua infidelidade, de sua atitude. Porque, por mais que você queira tirar o corpo fora, dizendo, mas eu não tenho nada a ver com isso, não sei o que, não sei o que, mas você tem responsabilidade sim, que você está formando opiniões, você está criando, você está sendo usado por Deus, ou pelo diabo, sei lá, para que pessoas tenham uma opinião ao menos parecida com a sua. Então, se você usa essa ferramenta aqui para fazer coisa errada, para propagar mensagem errada, tome muito cuidado, porque Deus pedirá a conta disso para você. Outro texto é de Atos. No livro de Atos, capítulo 1, versículo 7 a 8, diz assim: E disse-lhe Jesus: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Porque como Deus está nos dando essa ferramenta, o YouTube no caso, para falar sobre boas novas, falar sobre coisas boas, isso inclui também a pregação do evangelho, principalmente a pregação do evangelho. Então, hoje em dia, nós vemos pessoas usando, que antes usavam a televisão, usavam o rádio, hoje estão usando a internet, inclusive o YouTube. E você deve usar essa ferramenta da melhor maneira possível, como eu já disse, porque isso aqui vai para milhões de pessoas, não só no Brasil, não só perto de você, mas fora do país. Os vídeos meus são pouco assistidos, comparando com vídeos de grandes canais, mas gente do mundo inteiro assiste meus vídeos, então a minha responsabilidade é muito grande. Então, essas palavras de Jesus aos discípulos, em Atos 1, 7 e 8, serve para mim também, serve para você que é cristão, porque a responsabilidade é muito grande para as nossas costas. Então, é o ID de Jesus, é o cumprimento também do ID de Jesus, isso nós estamos fazendo. E mais para frente também, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 33, diz assim: Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. É aquilo que eu já falei. Se você assiste vídeos demais com conteúdo profano, com conteúdo medonho, bizarro, que só fala besteira, você acabará fazendo aquilo que você está assistindo.
Agora, se você assiste vídeos com conteúdo edificante, com conteúdo saudável, sem palavrões, sem piada suja, enfim, sem coisa errada, você passará a sua mente reterá aquilo e você passará a pensar somente coisas boas, você fará coisas boas, coisas edificantes, enfim. A boca fala daquilo que o seu coração está cheio, como disse. Então você tem que tomar muito cuidado com aquilo que você absorve, porque você acaba de uma certa forma trazendo aquilo de volta em atitudes, em testemunho. Então muito cuidado com aquilo que os seus olhos veem, com aquilo que os seus ouvidos ouvem. E finalmente, para finalizar, o texto da primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10, que aqui fala sobre o que a igreja atualmente. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Ou seja, se você é cristão, você sabe muito bem o que eu estou dizendo, que nós não precisamos de tribo urbana, nós não precisamos de determinados grupos de pessoas para conseguirmos preencher nossas vidas. Em primeiro lugar, porque aquele que recebeu Jesus Cristo como seu suficiente Salvador, ele já tem o coração cheio do Espírito Santo. Mas aquele que ainda não tem, ele precisa preencher esse vazio no seu coração com alguma coisa. Ou alguém, ou algo, uma tribo urbana, um grupo musical, um ídolo da televisão, do cinema, enfim, tem que preencher o seu coração de alguma coisa, ou então com drogas, com bebida, com cigarro, com alguma coisa assim. Mas se você tem o Espírito Santo, você tem esse vazio preenchido e você é levado pelo Espírito Santo a fazer parte da família de Deus, da igreja. Você se sente bem com outras pessoas, professando a mesma fé, louvando o mesmo Deus, trabalhando em prol do Evangelho, procurando saber quais são os propósitos de Deus para a sua vida, como já falei no vídeo lá da resenha ao livro Mover do Propósito, do Rick Warren, que é a adoração, serviço, comunhão, evangelismo e discipulado. Que você sabe muito bem o seu papel neste mundo, você sabe qual é o sentido da sua vida. Então, se você faz parte dessa geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, você sabe muito bem qual é o seu papel nesse mundo, o que você deve fazer para ter uma vida plena, abundante, até quando você chegar lá na eternidade, tiver um encontro com Jesus lá no céu, aí você gozará a eternidade inteira ao lado dele. Mas para isso você tem que receber Jesus Cristo como seu suficiente Salvador, e isso tem muito a ver com aquilo que você assiste também, com aquilo que você absorve, seja por meio de vídeo, seja por meio de texto que você lê. Então isso também tem a ver com esse livro, porque esse livro abre essa discussão para você preencher a sua mente com coisas boas, porque preenchendo a mente com coisas boas, ouvindo coisas boas, vendo coisas boas, você pensará somente em coisas boas. E claro que uma recaída ou outra você pode ter, mas o Espírito Santo induzirá você se arrepender dos seus pecados e buscar novamente uma comunhão com Deus. Enfim, para não delongar muito, né? Eu acredito que é isso que eu poderia falar a respeito desse livro. Então, se você ainda não leu esse livro, leia, comece por esse livro e adquira meus outros livros também, que eu deixei aqui na descrição do vídeo o link para você adquirir este livro. E lá no Clube de Autores tem, vendo esse livro, você verá também logo abaixo os outros livros que eu já publiquei. E se você tiver interesse por eles, principalmente pelo A Origem de Bons Ventos, que é aquele com capa marrom, e você terá uma noção melhor desta história. E eu acredito que que esses livros farão diferença na vida das pessoas. Se você acha que esses livros farão diferença na vida de uma pessoa, presenteie alguém, dê para uma pessoa e procure fazer a diferença na vida dessa pessoa. E se você não sabe onde eu estou em Salto. E esse vídeo está sendo gravado em Salto, onde já gravei 2 vídeos, já postei aqui no meu canal. Um sobre evangelismo de rua e outro sobre o culto, o We Crazy, que é um culto de jovens aqui, de uma igreja daqui. E então que esse vídeo e outros vídeos meus que estão aqui nos cards possam fazer diferença na sua vida, que esse livro faça diferença na sua vida positivamente. E se você é youtuber que está assistindo esse vídeo, que não somente este livro, mas também este vídeo possa ter feito diferença na sua vida, para que você saiba, a partir de agora, o que você deve falar, o que você deve fazer, né,
somente objetivando coisas boas, o bem comum. Então, que Deus abençoe. Desculpe-me se eu alonguei demais, porque esse é um assunto apaixonante, um assunto que eu gosto muito, sobre o qual eu gosto muito de falar. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe os seus favoritos, inscreva-se no meu canal. Que Deus abençoe. Até depois, se quiser.